Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o que é o Espiritismo. Esse trabalho está sendo conduzido aqui no mundo físico, no plano físico, pela nossa irmã Carla e a nossa irmã Aramita, carinhosamente chamada de Mita. Elevamos então o nosso pensamento para agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui na Terra de estudarmos essa doutrina bendita. Que nós possamos, Senhor, acordar, estarmos despertos na fala de Paulo de Tarso, sair do sono pesado da acomodação e verdadeiramente entendermos que a vida é uma oportunidade de crescimento moral e que devemos estar em luta constante. Graça te damos, Senhor, e que os amigos espirituais que aqui se fazem presente possam conduzir a todos nós e em particular a Meta e a Carla. Graça te damos, Senhor. Ainda estamos no diálogo entre o crítico e o Allan Kardec, respondendo às objeções do crítico que quer ser convencido e quer assistir 2 ou 3 reuniões para mudar de opinião. Lembrando que isso é só não foi um diálogo verdadeiro, é uma forma que Kardec achou para melhor explicar e ser mais simples do que uma forma filosófica. E nesse diálogo ele vai colocando as objeções mais comuns, os questionamentos mais comuns, os ataques também mais comuns que aconteceu naquela época. E o visitante fala, né? Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Quanto pagastes para ver essas coisas? Nada, por certo. Kardec responde: ora, aí tendes charlatões de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Porque os charlatões são aqueles que enganam os outros para ganhar um dinheirinho, né? Fingir que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. A mesa girante não paga. E esse aqui não paga nada, então é uma nova espécie de charlatão. Até hoje, ainda não se tinha visto charlatães desinteressados. Pelo fato de um gaiato se ter divertido assim, não se segue que as outras pessoas presentes hajam pactuado com ele. Aliás, com que fim elas se fariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis. Concordo em que elas se prestassem alguma vez a tal brincadeira. Quando, porém, essa brincadeira dura meses e anos, creio que o mistificado é o próprio mistificador. Então ele está falando de um apanhado da própria doutrina no começo, né? Houve mais de anos e anos de mesas girantes batendo, espíritos batedores, e as classes mais instruídas também se interessando por esse assunto. Ele disse, então, como é que vai ficar todo mundo numa brincadeira anos e anos? Então já tem alguma coisa diferente aqui, né? Será crível que só pelo prazer de fazer que acreditem em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vai passar horas inteiras à volta de uma mesa? Tal prazer não valeria a pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso primeiro indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há situações que excluem toda suspeita de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Então a gente sabe que é do ser humano enganar para tirar vantagem. E se não está tirando vantagem, vai ficar enganando para quê? É isso que ele coloca, né? E por tanto tempo. E por tanto tempo, meses e anos. Outro tanto não se daria se se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admito mesmo que, nesse último caso, ficasse bem comprovado uma manobra fraudulenta,
Isto não provaria coisa alguma contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Então, houve fraude? Pode haver fraude? Pode, mas isso não quer dizer que tudo era uma fraude. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam e exploram o seu nome do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães que vendem suas drogas, ou a religião pelas ações dos maus sacerdotes que corrompem o seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Por que da sua natureza? De ser uma coisa nova, que pouca gente conhecia, que ainda era pouco estudado. Então, por isso que se dava abusos. E a natureza é que nem todo mundo é médium para ver. A pessoa pode mistificar, enganar e dizer que é médium e sem o ser. Então, isso dá para ser abuso. Ele, o Espiritismo, porém, fornece os meios para que os reconheçam. O quê? Reconheçam o quê? Os abusos. Os embustes. Definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando toda solidariedade com aqueles que o explorassem ou desviassem do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Uma coisa que ele fala bem aí, que até hoje isso é uma marca bem, que ele fala aqui da moral, é não cobrar, dai de graça o que de graça recebeis. E eu vi uma vez um documentário sobre o Chico, e uma das coisas que na Europa e nos Estados Unidos mesmo ficavam muito admirados dele, que ele não ficou rico com as mais de 400 obras. Então, porque na Inglaterra é comum os médiuns cobrarem, né? E aí isso dele era o diferencial que ele disse, e ele sempre frisou, não é meu, e ele registrava em cartório, doava os direitos autorais. Considerando-se que o próprio Espiritismo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia, toda falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas para atrair as pessoas, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. E para quem não estuda mesmo, porque as obras do Kardec, ele sempre é muito sério, muito exigente quanto ao que vai ser estudado na sociedade, os assuntos. Tem uma revista espírita agora de 1860, um dos meses, que ele fala que recebeu uma comunicação que vai falar algo sobre a doutrina cristã, católica. Ele não entra nesse assunto, mesmo que seja relevante, não é para isso que eles estão lá. Então, nenhum momento ele aceita nada que se desvie, que vá gerar contendas, né? E saltimbanco aí é no sentido de farsante. Sobre quem, em definitiva, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes sobre os críticos que falam do que não sabem ou de cientemente alterarem a verdade? Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, nos que fazem por ignorância, há leviandade. No segundo, má fé. E neste último caso, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós.
O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista e do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Então, para Kardec está explicando aqui, não importa se a tua opinião é diferente da minha, pode ser, mas não diz que o que a gente está falando de espiritismo é outra coisa do que não seja, visto que você não conhece do que está falando, né? Pois é, que ele diz que ele não se revolta se pensar de forma diferente, mas fraude não, né? Inventar e mentir não. Em resumo, senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Volta de novo do estudo, porque o crítico não tem estudo, só sabe criticar. E o crítico pergunta: voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Ou seja, o Kardec já disse que pode ter fraude, mas que nem tudo isso quer dizer que não tenha fraude. Aí ele volta a perguntar: mas não tem alguma mesa preparada assim? Aí o Kardec responde: é sempre a mesma questão de boa-fé a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os. E eu, desde já, vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Então, ele está dizendo aí que se encontrar uma fraude, se for provada, ele é o primeiro a reconhecer e ele agradece quem declarar que isso é calúnia, que isso é fraude, que ele não irá desmentir, porque o espiritismo é o primeiro que repudia os fraudulentos, os caluniadores. Mas daí admitir que tudo seja fraude, não. Então, a dizer que tudo é um abuso, aí é uma calúnia, é fraude, já é abuso, né? Admitindo, como disseste, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica, esse engenho para a mesa bater, responder sozinho, quem é o gênio que fez isso, né? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. E a gente vê que ele recebe carta de todo lugar com as mesmas manifestações, né? Devemos também convir que o seu processo é assaz, delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Que era mesa grande, era mesa pequena, onde tivesse... Era tripé, era trípode, era tudo. Como é que desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? O Tertuliano é o quinto Septimus Florens Tertuliano. Ele nasceu em cerca de 160 depois de Cristo
e desencarnou cerca de 220 depois de Cristo, com aproximadamente 60 anos. Ele foi um fecundo autor das primeiras fases do cristianismo e foi o primeiro autor a produzir em latim. Ou seja, desde 160 o Tertuliano não conseguiu provar que era fraude, como é que agora... Não, é que ele já descreve. Tem lá na Revista Espírita, a gente já tinha visto sobre Tertuliano, ele já escreveu sobre essas mesas falantes que batiam. Então, desde lá existe esse mecanismo que o crítico está sugerindo que existe. Então, antes de Cristo já tinha esse mecanismo tão poderoso. Cadê, né? E assim, vamos parar hoje o nosso estudo nessa questão ainda dos críticos, do crítico, né, para Kardec, lembrando que é um diálogo imaginário, para a gente refletir também nessas questões que muitas vezes nos são feitas e também para a gente passar a refletir mais e meditar e estudar sobre a doutrina espírita. E agradecemos nosso mestre e amigo Jesus pela oportunidade de estudo, de trabalho e de muito aprendizado. E que não esqueçamos que Ele é nosso amigo constante, que está conosco e nos espera há muitos anos. Que possamos já caminhar junto com Ele e assim alçarmos novos voos, a novas descobertas, a um novo lugar que nos aguarda, onde as vibrações nos ajudarão os pensamentos e nos elevarão ao mais alto. Que assim seja.